Que bom que você está aqui comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ensine a revolta a seus liderados. Uau, o que é isso? E mostre o lucro da rebeldia. O que é isso, Manassés? Será que eu estou na live certa? Que negócio é esse? Que tema é esse? Que heresia é essa? Ensine a revolta a seus liderados e mostre o lucro da rebeldia. Eu vou começar fazendo perguntas aqui. Você acha que revolta necessariamente quer dizer rebeldia? Como você vê isso? Para um líder, a revolta quer dizer rebeldia? Sabe, uma tragédia aconteceu no ambiente de Deus envolvendo um grande líder dele. Esse grande líder nós conhecemos, Lúcifer, que hoje é diabo, Satanás. E Satanás se rebelou de que forma? Como começou a rebelião de Lúcifer? Ele quis, de fato, algo que estava fora do propósito dele. Ele se rebelou contra o propósito dele. Sabe, gente, Deus não concede a nenhuma pessoa um propósito inferior. Deus não inferioriza ninguém por meio de um propósito que traga vergonha, que diminua uma pessoa, um líder. Não, por parte de Deus não existe esse tipo de predestinação. Deus não tem essa ideia. Então, Lúcifer, fique claro isso para a gente, em nenhum momento recebeu um propósito inferior. Ninguém é inferior, ninguém é menor que outro por causa do propósito que ele recebeu. Isso tem que ficar claro mesmo para a gente. Por que eu estou deixando isso claro logo no começo? Porque alguém pode dizer, não, eu não concordo com o meu propósito porque ele é muito pequeno, porque, olha só, eu não sou ninguém, olha o que Deus me deu, isso me inferioriza. De forma alguma, o seu propósito é nobre, o seu propósito é glorioso. E o que é que acontece? O problema é quando você não aceita o seu propósito querendo ser o que o outro é, querendo ter o que o outro tem, não entendendo quem você é. Porque se você entende que você é, você vai entender, você vai encontrar um sentido para a sua existência, você vai encontrar alegria no seu propósito, você vai se sentir bem com o que você nasceu para ser, para fazer, para realizar. E, gente, pela história bíblica, né, pelo contexto bíblico, e quando eu falo da história bíblica, eu quero falar principalmente aqui sobre a redenção. A Bíblia conta a redenção. De Gênesis a Apocalipse é a redenção. E lendo essa história, entendendo a história da redenção, nós também compreendemos que Lúcifer, ele tem alguma coisa envolvendo o ser humano, sabe? E, gente, tudo indica mesmo é que Lúcifer queria ser quem nós seríamos. Ele teve inveja dessa criação chamada ser humano. É tanto que depois que ele caiu, ele veio atrás do ser humano, perturbar a vida humana, tentar Adão e Eva no jardim. Não é à toa que isso aconteceu. Então, resumindo aqui, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e assentar-se no trono de Deus, sabe? E você? Você se parece com quem? Você lembra? Você foi criado à imagem de quem? Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Em que sentido é isso? Né? Em que sentido ele queria ser semelhante ao Altíssimo? Então tudo indica, querido, que ele queria ser quem nós seríamos. Ele teve inveja dessa criação chamada filhos de Deus, sabe, o ser humano, porque eu acredito que Deus contava sobre esse projeto dele. Imagina aí Deus contando, eu vou ter filhos, vão ser parecidos comigo, vão ser minha imagem e semelhança, vão assentar-se no trono comigo. O que isso causou na mente, no coração de Lúcifer, gente? Tem um texto na Bíblia que diz, porque tanto em Isaías como em Ezequiel nós vemos textos proféticos falando sobre Lúcifer, sobre a queda de Lúcifer. Isaías 14, Ezequiel 28, e diz, estavas no Éden, jardim de Deus. E a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos herdeiros, a serviço dos filhos. E quem sabe, ele estava preparando um ambiente onde o ser humano iria morar, o ambiente onde o ser humano seria governante. E o coração dele se encheu de inveja, né? É bem provável que tenha sido assim, porque ele queria ser o que você é, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Aí Deus faz o homem e diz o quê? Minha imagem e semelhança.
E aí Deus cria o homem e diz o que depois? Governe e domínio. Olha só, governo, domínio. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, somos imagem e semelhança de Deus de novo em Cristo. E estamos assentados no trono. Aquilo que Lúcifer queria ser. Nós somos. Não porque fomos criados para substituir Lúcifer, gente, de forma alguma. Mas porque provavelmente ele invejou quem seríamos, invejou o nosso propósito e se rebelou contra o propósito dele. Então o grande problema da rebelião é quando alguém se rebela contra o seu propósito. E aí isso estende-se também contra o propósito de uma visão. Porque o propósito de uma pessoa é expresso na visão que ela tem. O propósito de um líder é expresso na visão que ele tem. E o líder ele vai encabeçar uma visão e vai ter pessoas também submissos a essa visão com ele. É assim que acontece. E um líder ele pode estar à frente, mas rebelde contra a visão que ele tem, ou ele pode ter um liderado que rebela-se contra aquela visão. Então isso é o que é rebelião. Exatamente isso que a Bíblia fala sobre rebelião. Houve uma rebelião lá nos tempos de Moisés. Líderes que se rebelaram contra o propósito de Moisés, dizendo: esse homem tirou a gente lá do Egito para fazer a gente passar fome aqui no deserto. Esse homem não é homem de Deus coisa nenhuma. E eles se levantaram com aquele discurso populista. O rebelde tem discurso populista, né, em favor das pessoas, em favor do povo. E Moisés disse: então vamos lá, vamos nos reunir amanhã e vamos ver quem é de Deus aqui e quem não é. Quem é o líder de Deus aqui e quem não é. A Bíblia diz que a terra se abriu debaixo de Coré, Datã e os rebeldes, eles foram engolidos vivos. Então é muito sério quando a gente se rebela contra o propósito, contra a visão de Deus ao nosso respeito. Você precisa entender o seu propósito e ser submisso ao seu propósito. E se você está servindo um líder, servindo a visão, ser submisso ao líder, ser submisso à visão. Porque uma vez que você se rebela contra o propósito, você perde o sentido da sua vida. Você vai ficar angustiado, você vai ficar desnorteado, você vai perder a inspiração de Deus para a sua vida. É importante a gente entender isso. Por isso que nesse começo eu estou falando sobre rebelião. O que é rebelião? O conceito bíblico de rebelião. A Ed já está falando aqui a festa da redenção. Eu tenho um livro onde eu falo com detalhes sobre o que eu estou contando para vocês aqui, a rebelião de Lúcifer, o que aconteceu nos bastidores. Obrigado por mencionar, por lembrar, festa da redenção. Inclusive todos os meus livros, a festa da redenção, líder para voar, liderar é preciso, o desvendar da adoração, crônicas da vida no reino do Messias, a vida no sentido de Cristo, estão à venda no meu site, manassesguerra.com, tá bom? Frete grátis para todo o Brasil, gente. Estamos enviando para todo o Brasil com frete grátis. Aproveita essa promoção que a gente está fazendo. Então, a rebelião contra o seu propósito, de fato, é o começo para tudo vir ao chão, para tudo ser corroído, destruído. Mas há uma diferença aqui. A Vanessa está dizendo: comprei 2 ontem. Nós já enviamos seus livros, viu, Vanessa? Já foram enviados. Logo, logo estão chegando aí em Uberlândia. Muito obrigado, tá? Então, existe uma diferença entre a rebelião e o que eu estou falando aqui sobre revolta. Você acha que uma pessoa pode estar revoltada sem estar rebelde? Como você vê isso aí? Um líder precisa estar revoltado com algo. Isso motiva o líder a empreender, trazendo algum tipo de solução. O Elias, da Imacenaria, está dizendo: líder rebelde é estar em desequilíbrio com seu próprio propósito. Exatamente. Obrigado por sua participação. Elias, você não se satisfaz com quem você é, você não concorda com quem você é, logo você não vai cumprir a sua missão, o seu propósito, você se levanta contra isso. Pode ser algo pessoal, você mesmo, ou pode ser contra uma visão a qual você está debaixo, submisso. Não esteja no lugar sem que você concorde com a visão
que está liderando aquele lugar. Você vai ser um rebelde ali, você vai trazer facção, você vai trazer maldição. Esse livro é maravilhoso, esclarece tudo. Se você não leu ainda, vai lhe abrir a visão para muitas coisas. Obrigado, Janaína, pela contribuição. Essa rebeldia é contra o próprio corpo. Imagina os membros de um corpo brigando entre si. Excelente exemplo, Simone. Paulo fala sobre isso, né? Mais de uma vez em suas cartas. Imagina o corpo se rebelando contra si mesmo, como disse a Simone aqui, né? Não tem sentido isso. Na verdade, é uma autodestruição. A rebelião traz autodestruição, vai implodir a organização. Mas eu quero trazer hoje esse equilíbrio. Será que quando um líder está inspirando sua equipe a revolta, né, com um sentimento de revolta, isso necessariamente é rebelião? O que é que você acha sobre isso? Eu poderia ler diversos textos aqui com você sobre isso, mas tem um texto que eu separei, está em Atos. Veja que interessante. Atos, capítulo 17, versículo 16, gente. Olha, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo era um líder, um homem chamado por Deus. Nesse momento ele se revoltou contra algo. Sabe, eu vou dizer aqui que revolta não é a mesma coisa de rebeldia. Pode ser, mas pode não ser. A rebeldia é revolta, mas nem sempre a revolta é rebeldia. Nem sempre a revolta é rebelião. Muitas vezes a revolta vai inspirar um líder até a solução, até a resposta para um problema. Que tipo de revolta eu estou falando aqui? Quando você está revoltado com um problema que está acontecendo, com a situação desajustada, sabe? Com algo que está em desequilíbrio. O líder se revolta contra aquilo ali, para ter uma resposta, para ter uma solução. A gente vê Jesus várias vezes se revoltando. Contra quê? Contra o que Jesus se revoltava? Contra a religiosidade. Jesus não discursava chamando as pessoas de sepulcro caiado, de raça de víbora. Quem Jesus chamou de raça de víbora, de sepulcro caiado, você lembra? Os religiosos, hipócritas. Jesus estava revoltado e ele falou alguma coisa. Ele confrontou aquela situação, aquele problema. Então o líder, ele vai sair da sua apatia, da letargia, quando ele entender que revolta é essa. Quando você diz, eu não me conformo com essa situação dessa maneira. Eu não me conformo com esse desequilíbrio dessa maneira. Eu estou aqui para trazer uma solução. A Simone está dizendo, essa revolta do líder seria indignação. Muito bem colocado aqui, Simone, obrigado por sua participação mais uma vez. Indignação. Você ficar indignado. Você ficar inconformado. Sabe? Inconformação. Você ficar inconformado com aquele problema, com aquele desajuste. Então, se você se vê como um líder, você precisa ficar preparado, porque você vai se revoltar. Mas não é revoltar-se por revoltar, para ficar maldizendo, ficar xingando. Não é isso. É para você trazer soluções. Trazer soluções. Aqui diz, a revolta contra a mediocridade gera resultados com princípios. Muito bom, Elisa, que você colocou aqui. Por quê? Por que resultados com princípios? Porque você é um membro, um representante do reino de Deus, e o reino de Deus ele se move por princípios. Então você não vai fazer de qualquer maneira. Você não vai fazer pacto com o diabo para trazer solução em nome da sua liderança, ok? Você tem um pacto com Deus, você tem uma aliança com Deus, você vai trazer resposta, vai trazer soluções. Grandes líderes são pessoas com grandes revoltas. Revolta contra um problema. Deus chama pessoas, unge pessoas, tanto os ofícios ministeriais, como empreendedores, nas diversas esferas da sociedade. Até mesmo você que é pai, você que é mãe, você se revoltar contra a cultura do mundo, a cultura anticristo. Sabe? Deus levanta, por exemplo, o evangelista e ele tem revolta contra a doença. Revolta contra a opressão de Satanás sobre as pessoas, trazendo enfermidade. O chamado de Deus para a tua vida traz uma revolta, uma indignação. Você vai ficar inconformado. Repito, não é ficar inconformado por nada, mas é para ter uma resposta. Deus vai trazer ordem no caos através de você. E aqui nesse texto, gente, de Atos, capítulo 17, versículo 16,
Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Mas eu quero trazer algo para você aqui. Presta atenção que Paulo se revolta, mas vê só como ele age. Um líder, ele vai saber como ter a resposta diante da sua revolta. O meu querido pastor Rafa Marques, pastor evangelista, o homem de Deus, está aqui comigo. Que bom ter todos vocês aqui comigo, gente. Então, essa revolta do líder vai levá-lo a trazer soluções, a trazer ordem no caos. Paulo se revoltou com a idolatria que ele viu ali em Atenas, mas veja como ele se move, veja como ele se comporta. Então, a revolta vai vir para você, mas como líder você vai saber como transformar essa revolta em resposta, em empreendimento. Você vai saber como transformar essa revolta em solução para o problema que te faz revoltado. Não é apenas esbravejar, não é apenas reclamar, não é apenas apontar para o que você está vendo. Você vai ter sabedoria para saber como se mover, para trazer a resposta de Deus através de você. Sabe, Deus está cheio de respostas para o mundo. Na verdade, o mundo busca respostas. A resposta para o mundo, gente, não está na política. Sabe, a gente tem que voltar, é nosso dever, mas a gente não pode colocar a expectativa num partido político, num político, num líder político. Embora tudo isso faça parte, temos que orar pelas autoridades, orar pelos governantes, mas a resposta, gente, para o mundo vem de cima para baixo. Não está aqui embaixo, está lá em cima, no mundo lá de cima, e nós representamos esse mundo aqui. Nós somos representantes do mundo que vem lá de cima. Um projeto chamado Nova Criação já começou. Está bem prestes de Jesus vir implantar o seu reino messiânico aqui nesse planeta. Estaremos governando com ele. Vai chegar esse tempo, mas nós já somos presságio do mundo vindouro. Nós já somos presságios, queridos, da paz que vai ser implantada nessa terra. Você, por meio da sua liderança, traz respostas para esse mundo. Você tem que ser um líder inconformado para trazer o quê? Soluções através de você. Meu querido Ivan Zeba está dizendo: Jesus ficou revoltado, movido pelo zelo nas coisas de Deus, diante do comércio praticado no templo. Um excelente exemplo, Ivan, que você trouxe aqui. Jesus ficou revoltado. Ele não simplesmente xingou, como eu falei agora há pouco, né? Não somente esbravejou, não somente reclamou. O líder não é aquele que apenas encontra os problemas. Eu sempre falo isso com as pessoas que eu estou treinando. Você não é alguém que vai apenas encontrar o problema, você tem que encontrar a solução. Muitas vezes as pessoas chegam para mim: pastor, você soube o que aconteceu? Você soube que aquela coisa lá está fora do lugar? Você sabe que fulano não correspondeu como deveria ter correspondido, e isso aconteceu e aquilo outro. O líder tem que ser alguém que é capaz de trazer soluções. Ele vai se revoltar com algo, ele vai ficar inconformado com algo. Um líder apático, letárgico, gente, não tem sentido. Você tem que ser alguém proativo. Você vai ficar inconformado. Isso não quer dizer rebeldia. A inconformação com o império das trevas, com o domínio das trevas sobre as pessoas, sabe? Com a mediocridade. Isso deve trazer revolta para você, indignação para você. Sim, isso deve trazer. É importante a gente entender que Deus está nos chamando para algo grandioso, gente, sabe? Para algo grandioso. E Ele conta com o nosso posicionamento como líder. E é interessante, a Simona está citando aqui um texto também. A Bíblia fala para não nos conformarmos com o mundo. Exatamente, né? Paulo fala em Romanos 12: não vos conformeis com o mundo, não tomem a forma, não vos amodeis ao mundo, mas transformai-vos. Essa transformação, ela parte exatamente de um tipo de revolta, sabe? Você não ficar acostumado, você vê ali o anticristo, a doutrina do anticristo, a cultura do anticristo, pintando e bordando, e você apático. Não, você tem que se posicionar, você tem que ser um agente da luz aqui na terra. É interessante que Paulo fala em Efésios 5, ele diz: vocês são filhos da luz, andem como filhos da luz, se posicionem como filhos da luz. E você vai ter que se revoltar com as trevas, você vai ter que ficar inconformado com as trevas. O Elias está falando aqui também: quem se revolta contra o caos deve ter uma nova visão para aplicar e direcionar os liderados. Exatamente, você não pode... Obrigado, Elias, por sua participação mais uma vez. Você não pode revoltar-se por revoltar-se, só para mostrar que está revoltado.
só para mostrar que está chateado com aquele, que sabe que não deve ser daquela forma. Não, não. É para ter uma resposta. A Fabrícia está dizendo, revolta com o novo normal entrando dentro da igreja. Olha só. Será que é uma líder falando isso aí? Você vai encontrar áreas que vão trazer revolta para você. Eu repito, não é só você falar sobre aquilo que está fora do lugar, você postar nas mídias sociais, você falar com outras pessoas, isso está me deixando chateado, isso aqui não deveria ser assim, né? Você buscar no Senhor que solução Ele quer trazer através de você. Eu vou terminar aqui o texto de Paulo que eu estou citando para vocês, tá bom? Para concluir o raciocínio com relação a Paulo, esse grande líder de Deus. Paulo ficou revoltado com a idolatria que havia na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Paulo disse, é a oportunidade que eu preciso. Paulo estava revoltado com aquela situação. Idolatria que ele estava vendo. Já vi pessoas que teve esse tipo de revolta, mas não soube como se comportar. Porque uma vez que você percebe essa revolta, essa indignação, você tem que ficar atento. Opa, Deus vai trazer uma solução, Deus vai trazer ordem no caos. Alguma coisa vai acontecer por meu intermédio. Você ficar atento a isso. Você não vai simplesmente chocar as pessoas no sentido negativo, sem construir algo. Se as pessoas podem ficar chocadas até, mas algo que tem que ser construído. Não é um confronto apenas para mostrar o problema, sem que traga as pessoas para a redenção, para a salvação. Paulo ficou chateado e aí alguém diz, o que esse tagarela quer dizer? O que ele está dizendo, falando tanto aí? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram Paulo, né, ao Areópago. Olha só, está aí, Paulo. O púlpito está aí. Vamos lá. O Vinícius está dizendo, junto com a revolta também vem a visão para conduzir as mudanças. Exatamente, né? O que a gente está construindo aqui? Obrigado, Vinícius, por sua participação relevante aqui, tá? Muito importante o que você colocou. É o que nós estamos dizendo. E isso precisa ficar bem firme mesmo, né? O Vinícius falou sobre a visão. A revolta de um líder tem que estar conectada com o quê? Com o propósito dele. E todo propósito está conectado com a visão. Então a visão ela aponta para um propósito e o propósito ele vai trazer essa revolta. Você não vai se revoltar contra o seu propósito. Você vai se revoltar contra aquilo que o teu propósito tem a solução. Então por causa da visão que você tem, por causa do propósito que você tem, você vai olhar para determinadas coisas e vai dizer, opa, isso não tem que ser assim. Não é dessa forma. A Luciana está dizendo, poderia dar o exemplo de revolta que deveríamos ter na vida e nós cristãos estamos letárgicos. Muito boa a sua participação, a sua pergunta, Luciano. Obrigado, tá, por sua participação relevante. Já vou entrar nisso aí, tá? Eu vou concluir aqui o raciocínio para a gente concluir o que Paulo fez. Paulo ficou revoltado com a idolatria, abriu-se a oportunidade para ele falar, pois todos os de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer e ouvir as últimas novidades. O pessoal estava afim de novidade, afim de saber qual a última, né, filosofia que tinham para falar. Paulo disse, opa, é a oportunidade que se abre agora. E é interessante, sempre que surge essa revolta, você tem que buscar uma oportunidade. O vento ao seu favor. Essa é uma das definições de oportunidade. O vento que sopra a teu favor. E Paulo, gente, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então veja que Paulo nem disse assim, vocês são idólatras demais, eu estou revoltado com essa idolatria. Olha como Paulo começa. Vejo que vocês são acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Gente, olha que coisa maravilhosa, uma situação que revolta Paulo por causa do propósito dele, por causa da visão dele.
Ele fica revoltado com aquela situação, mas uma solução, uma resposta tinha que vir por meio de Paulo. E Paulo não fica revoltado por ficar revoltado, não é somente emocionalmente, falando, somente nas emoções, não. No espírito ele se move. Diz, eu vi que vocês são muito religiosos e vi um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Gente, tinha altar até sobre adoração ao Deus desconhecido. Olha só, muitos altares naquela cidade. Paulo falou, é sobre esse Deus que eu quero falar. E ele encontrou o caminho, a oportunidade para trazer uma resposta, para trazer uma solução. E é importante a gente entender como Deus vai nos mover diante disso, sabe? Como Deus vai nos conduzir diante de situações que vão trazer revoltas para a gente. Você pode estar no meio de um contexto com a sua família e aí um dos seus filhos começa a falar sobre algo que aprendeu na escola, algo que foi falado para ele, que você diz, opa, isso aí não é da palavra, não é dessa forma que nós cremos. Sabe, o mundo, vou dar um exemplo aqui, está desconstruindo o que a Bíblia fala sobre família. Então, falar o que a Bíblia fala sobre família está ficando careta, é como se fosse algo obsoleto, né? Se isso se trata de um Deus, o pensamento de um Deus, esse Deus é careta, né? Esse Deus ficou aí para trás. Isso pode causar revolta em você e você simplesmente se levanta ali contra o seu filho e começa a repreendê-lo, como a gente fala, dar sermão. Mas não é só isso que basta, né? No que a Luciana falou aqui, né? Como se comportar então? Então você precisa aproveitar um momento como esse para mostrar ao seu filho ali o que a palavra fala, o que está escrito na Bíblia, o que Deus pensa sobre família e por que Deus pensa assim, né? Qual é a ideia de Deus, por que não é obsoleto, o que são princípios do reino. A gente não pode quebrar princípios, gente. Eu já falei aqui em uma das lives, se você tentar quebrar princípios, os princípios vão quebrar você. Você não pode invalidar os princípios de Deus. Então você pode se revoltar com aquela situação ali, mas você tem que saber conduzir de maneira sábia, como Paulo fez. Você viu que Paulo ficou revoltado com a idolatria, mas ele viu uma oportunidade ali. Tinha um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar aqui, gente. Eu quero pregar. E ele começou a pregar sobre Deus e falar sobre o único Deus. Logo ele foi contra ali o politeísmo, falando do monoteísmo, mas não só como uma mera filosofia. Ele falando como o culto, a adoração ao Deus único e verdadeiro, mas como sendo propósito na nossa vida, o propósito da criação, não como alternativa. Então situações vão se levantar no trabalho, até mesmo com os seus filhos, como eu citei agora o exemplo, né? Alguma coisa que ele está aprendendo ali errado, e não é só você dar um sermão, esbravejar, mas mostrar, construir essa mentalidade, como foi falado aqui, não se amoldar ao mundo, não se conformar com a cultura do mundo, sabe? Com a ideia mundana, mas com o pensamento de Deus, como Deus pensa, como Deus vê. Por isso que você pode ser um pastor de uma igreja, você pode ser o dono de uma empresa, mas você pode ser uma dona de casa. Isso é válido para você. E uma vez que você assuma a postura, dentro disso que a gente está falando aqui, você está libertando o espírito de liderança. Você está fazendo a diferença quando você até mesmo se antecipa para conversar com seus filhos, para conversar com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, para passar de alguma maneira o que você pensa, para você aproveitar as mídias sociais. Você pode ficar revoltado, olha o que estão postando, olha o que estão colocando no Instagram, olha só que absurdo. Aí, ao invés de você ficar só fazendo críticas lá, né, colocando comentário embaixo, desconstruindo, por que você não faz suas postagens também, mostrando o que você crê, falando o que você crê? Então não é só você ficar xingando, reclamando, né, desconstruindo de uma maneira vazia, mas você deixar bem claro ali o que você pensa, qual a sua fé e por que é que você pensa assim, por que é que você fala dessa maneira e argumentar, você ter argumentos, é muito importante você fazer isso. A Vanessa está dizendo que o Paulo, ele traz para perto, né, e depois dá uma cajadada, né? Eu entendo o que você quer dizer, Vanessa. Então muitas vezes o que você vai falar vai confrontar, né? Nesse sentido aí de cajadada, vai confrontar quem está te ouvindo, mas você tem que encontrar o caminho, você tem que criar um ambiente, né? É interessante que Paulo diz em outro momento, fiz-me de louco para ganhar os loucos,
Fiz-me de fraco para ganhar os fracos, de judeu para ganhar judeus. Paulo tinha as estratégias para ganhar quem ele queria ganhar para Cristo. E com certeza, uma revolta, uma indignação interior levava ele a ter a resposta, ter a mensagem. Paulo se indignou, gente, contra o judaísmo, né? A pessoa judaizante, querendo misturar a lei e a graça. Paulo ficava revoltado contra isso. Paulo escreveu Gálatas, uma carta muito clara sobre a graça de Cristo, sobre você confiar no Evangelho. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? E a pessoa defendendo as obras, né? No sentido de não entender a graça de Cristo, você substituir a obra de Cristo por obras humanas. A gente nem vai entrar nesse detalhe aqui, mas para trazer para o nosso contexto aqui. E eu falei para ele, olha o que está escrito aqui em Gálatas. Quando ele não teve como refutar mais, ele viu que estava ali diante dele, ele falou, Paulo não estava inspirado quando escreveu Gálatas. Vê só, muitas vezes você vai encontrar pessoas assim, sabe, que não se submetem ao que você está trazendo para a revelação, né? Ou por meio da revelação da palavra. Elas vão se rebelar contra a palavra, se rebelar contra a sua liderança, contra a sua autoridade, mas você tem que ficar firme no que você crê, no que você pensa. Como eu falei, Jesus se revoltou contra a idolatria, contra a hipocrisia, e ele falou coisas do tipo raça de víbora, sepulcro caiado. Mas olha, presta atenção para quem ele falou isso, com quem ele falou isso. E eu creio que Deus vai levantar pessoas para estar nos mais diversos lugares de autoridade, esferas de autoridade na sociedade, gente. Deus precisa de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mas Deus precisa também de professores na faculdade, professores no ensino médio, no ensino fundamental, que representem o reino, representem o pensamento do reino, a mentalidade do reino. Amém? Mães, pais, sim, juízes, advogados, nas mais diversas esferas da sociedade, líderes que representem o reino, que eles possam ter uma resposta do reino para a indignação que eles vão ter no coração. Tá claro isso para a gente aqui? A Rosângela disse, Deus falou esses dias comigo sobre essência. Olha só, alguma indignação que está vindo ao seu coração, né? Alguma revolta que está vindo ao seu coração, e você tem que estar atento a isso, para você ter uma resposta diante daquilo que vai mexer com você. Daqui a pouco eu vou chamar algumas pessoas aqui. Ontem eu chamei algumas pessoas para conversar comigo, mas algumas não pegaram o meu convite. Gente, é uma oportunidade para a gente conversar aqui. Se você não quer bater um papo comigo aqui, nesse ambiente fechado aqui, né? Imagina como você vai se comportar aí diante dos desafios externos. Concorda comigo? Então já está chegando a hora aí de eu chamar você. Que bom, a Luciana Lins já está dizendo aqui, me chama hoje. Que bom que você já está se colocando disponível aqui, tá? E quem está aceitando meu convite é o quê? Pastores, né? A maioria do pessoal que conversou comigo aqui são pastores, ministros. Nem todos, mas a maioria que aceitou foram ministros, pastores, enfim, que estão aí no ministério. Mas eu creio que você quer sim causar mudança no mundo, você quer exalar a essência. Líderes revoltados com o pecado em todas as partes da sociedade. Isso aí, pastor Andrei, revoltado com o pecado. Interessante que Jesus falou, né? Vocês são luz do mundo, sal da terra. Você não pode ficar conformado com o pecado, gente. Você não pode ficar conformado com um comportamento mundano nas pessoas. Você tem que ficar conformado, como Paulo disse, ao reino. Conforme sua mente com a cultura do reino. Conforme sua mente com o pensamento de Cristo. Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, nós temos a mente de Cristo. Isso não é maravilhoso, gente? A mente de Cristo vai levar você a pensar de maneira diferente, sabe? A ter um entendimento diferente. Você não tem que aceitar as ideias do mundo, tá? Eu vou começar a chamar aqui, tá? Vamos lá. Vou começar a chamar vocês. Opa, tem bate-papo maravilhoso hoje, tenho certeza, para a gente conversar aqui sobre esse assunto de hoje, tá bom? A nossa quinta live da Maratona Lidera na Vida Ministério. Luciana, que bom que você aceitou meu convite. Eu que agradeço, pastor, você ter me chamado. Mas, assim, eu queria falar
porque assim, essas lives que... E aí vou falar agora como sou ovelha que estou acompanhando aqui as coisas que o senhor vem falando. E realmente, essa questão da gente ser relevante na vida e no ministério, muitas vezes as pessoas acham que são coisas separadas, né? E não são. Nós somos um, aonde quer que nós vamos nos conduzindo em todas as esferas da vida da gente. E isso, para mim, faz muito sentido. O senhor hoje falou uma coisa aí que o senhor disse assim, se você quebrar princípios, os princípios vão quebrar você. Né? E eu sempre venho acompanhando as lives que o senhor fala e muitas vezes você diz assim, pega esse princípio. E eu sempre anoto esses princípios que você fala, porque tem coisas muito profundas ali. E quando eu fiz essa pergunta assim, pastor, o que é que existe hoje que... O senhor deu vários exemplos que acontecem no ministério, né? Como Paulo, que em muitos momentos ele se fez estar presente em grupos, não porque concordasse com esses grupos, mas porque ele seria a luz, ele seria o sal que iria tá chegando ali. Muito bom. Então, assim, essa consciência, né, que o senhor fala, que eu vejo que ela faz total sentido e que ela é muito importante, né, para a gente. E quando o senhor diz assim, que uma mãe, ela lidera, que um empresário, ele lidera, né, independente de onde esteja, existe a liderança. E aí, assim, essa questão de... Quando você quebra os princípios quebram você. E aí o senhor, eu perguntei agora há pouco, né, um exemplo de coisas que a gente não poderia deixar passar na vida. Porque o senhor tinha dado muitos exemplos dentro da palavra. E o senhor disse assim, quando o seu filho chega e fala, coloca algum argumento ou algumas colocações que hoje para o mundo são naturais. Uma influência mundana, né? Pode ser normais para o mundo, mas nunca serão naturais para nós que somos cristãos. Porque a gente se rege pelo que está na palavra, né? E a palavra diz que família é uma instituição. Isso agrada a Deus, né? Então, assim, a gente não pode deixar que isso se quebre. E, às vezes, eu vejo que existem pais que acabam aceitando para não confrontarem os filhos, por não saberem como conduzir essa situação. E não existe exemplo mais prático, né, que o senhor poderia ter dado do que um exemplo de como liderar na vida. Você está liderando dentro da sua própria casa, onde você vai mostrar a importância disso para o seu filho e não deixar com que ele quebre um princípio que está na palavra. Ou seja, você, além de estar ensinando, ainda está preservando as suas gerações futuras para que elas não sejam quebradas. Porque, como o senhor disse, né? Um princípio, quando a gente quebra um princípio, o princípio vai quebrar a gente. Então, veja a importância de um pai e de uma mãe em evitar que um filho possa ter um entendimento que foi colocado de forma errônea pelo mundo. Então, é você ter um posicionamento, você entender. Nossa, eu tenho aprendido muito e, assim, só tenho a agradecer ao senhor e por estar participando aqui também, poder ter vindo e ter falado, mas... Obrigado por ter aceitado, viu, Luciano? Obrigada. Eu vi você aqui, sua participação, sua pergunta instigante aí, né? E você dizendo ainda, me chama, eu quero participar, então é isso aí. Chamei você. Eu quero que outros irmãos participem também, que digam, sabe por quê, pastor? Às vezes, eu acho que a gente que tá no dia a dia, a gente que é ovelha, né? Que não é pastor... Existem sentimentos e existem coisas, vivências que eu tenho e que outra pessoa, um outro irmão pode ter também. E a partir do momento que a gente vem nesse ambiente, é porque quando o senhor disse hoje, venha e participe, né, e esteja aqui, eu digo, poxa, se eu não confiar nesse momento que ele está me chamando e que eu considero ele como meu líder e eu falar aquilo que eu penso, né, em que lugar mais eu posso me sentir confortável? Né? Então, eu espero que outros irmãos possam vir, possam falar também, para que a gente possa aprender e trocar. Muito bom. Possa ser líderes aí, né? Juntos a gente é mais forte, como o senhor está dizendo. Muito bom, Luciano. Obrigado por sua participação relevante, viu? Tá, excelente, obrigado. Relevante sua participação, tá bom? Sucesso na vida e no ministério. Liderança relevante para você.
Muito bom, gente. Vocês gostaram? Excelente participação, né? Isso aí, gente. Olha só, mentalidade de liderança, mentalidade de reino, mentalidade de governo. É isso aí. Eu vou chamar mais uma pessoa aqui para estar comigo também. Vai dar tempo de chamar mais dois aqui, tá bom? Mais duas pessoas. E eu quero que você entenda que não é só o pastor que é líder, não é só o empresário que é líder, né? Não é só o profeta que é líder. Olha só, que bom que você aceitou meu convite, Hélio. E aí, como está sendo? Como é que eu poderia recusar, pastor? Eita, É uma honra como estar está aqui com sendo essa experiência vocês. aí? Pastor, muito Nessa bom, jornada. muito bom. É, Muito bom. Estou gostando bastante. Muito incentivador, palavras esclarecedoras, palavra rima, revelada. amém. Muito Coisa obrigado, boa. pastor, por estar Amém. abençoando as nossas vidas. O Uhum. pastor faz esse trabalho aí com o coração inteiro e a gente está sendo muito enriquecido por suas palavras, Amém. Que pastor. coisa boa. Amém. Como você vê aí essa revolta de um líder, essa indignação de um líder, para ele trazer É problema? Como você necessário, acha? é necessário, né, pastor? Porque nós não podemos nos conformar com este mundo, né? Uhum. Então a gente tem essa revolta, mas é uma revolta santa, com Isso. propósito, Uhum. com a intenção de povoar o céu. Amém. Essa nossa revolta é contra os principados e potestades, Isso. porque nós estamos com uma luta que ela está vencida, né? Uhum. Graças a Deus nós temos a conquista e a nossa revolta é para que a gente possa cada vez mais trazer pessoas para o reino. Aqui Amém. no nosso Verbo Connect, pastor, no nosso Verbo Connect aqui de Canoas, eu faço parte aqui da igreja Verbo da Vida, aqui do pastor Paulinho e Sinara, e Muito aqui no bom. nosso Verbo Connect a gente está fazendo o seguinte: todos os membros do Verbo Connect, ele cuida de um ou dois discipulados, e a gente vai trazendo os ensinamentos, inclusive, Uhum. eu estou pegando ensinamentos que nós estamos aprendendo aqui, Muito com o bom. pastor Manassés, e disseminando para o nosso Verbo Connect. E as pessoas que estão ali estão participando e estão disseminando o conhecimento. Que coisa boa, hein? Olha isso aí. Você não ficou conformado, né? Em que as pessoas não tenham conhecimento, não tenham a revelação do que a gente está ensinando aqui. Muito bom, Hélio. Muito bom mesmo. Parabéns pela iniciativa, tá? Continua assim. Deus não quer que a gente se isole do mundo, né? A tendência da gente é a gente querer ficar, né? Morando na igreja, fazer um condomínio para só morar crente, né? Mas isso pode virar uma torre de Babel e ter uma confusão de língua, né? A gente tem que estar junto ali, mas também se espalhar, né? Influenciar o Se mundo, espalhar. influenciar as pessoas, não ter medo de ir mesmo para cima, para você poder confrontar as trevas, não é verdade? Obrigado por É sua isso aí, participação, pastor. tá? Sucesso na sua Tamo junto, jornada, seja pastor. relevante como líder na vida e no ministério. Muito bom, gente, a participação do meu querido Elton. Que bom que ele esteve aqui com a gente. Eu vou chamar mais uma pessoa, tá bom? E enquanto eu chamo aqui, gente, olha só. A nossa super aula não vai ser mais na quinta-feira, dia 15, tá bom? Eu recebi diversas mensagens, pessoas me pedindo para mudar a live, porque eles não podiam participar por ser uma quinta-feira e por causa do horário. Pastor, eu quero muito participar. Poxa, eu não posso perder essa aula. E aí eu mudei para segunda-feira, Elias. Está sabendo aí? Que bom que você está aqui comigo também. Chamei. Olha só, 3 pessoas que eu chamei que não são pastores, né? Pelo menos nesse momento não, né? Estão atuando em outras esferas da sociedade para você entender que liderança não é só para quem é ministro, né? Então, concluindo aqui, a nossa live vai ser segunda-feira, tá bom? Segunda-feira, às 22 horas, nós faremos a nossa super aula. Eu estou preparando uma aula, gente, muito importante, conteúdo maravilhoso mesmo. Então, se inscreve no perfil aqui, na bio do meu Instagram. Convida mais 2 pessoas, pelo menos, para estar comigo aqui. E aí, Elias, você é um líder revoltado? Como que você está nesse momento? Então, essa questão de revolta no nosso meio, ainda principalmente cristão, às vezes, por eles ter aquela mentalidade, a ideia da paz e amor, é que nós temos que levar, tipo, tudo como paz e amor. A primeira coisa, a gente precisa entender que um dos nomes do nosso Deus é Deus dos exércitos. Então, é um Deus, assim, preparado para a guerra.
E nós, assim, temos que ter essa mentalidade de guerra, entre aspas, não uma guerra que você destrói, tipo, princípios, mas sim uma guerra, Nem pessoas, para, né, Elias? tipo, exatamente, uma guerra para, assim, destruir aquilo que realmente destrói princípios, né? E essa questão da revolta, a gente realmente como líder, como empreendedor do nosso dia a dia, você tem que estar revoltado com a mediocridade. Agora, o que traz realmente clareza para a gente levantar essa revolta e manter essa revolta, é uma vez que a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento, se Muito fundamentando nos princípios, isso vai realmente te trazendo clareza para a gente realmente poder atuar e fazer as coisas da maneira certa, né? Você tocou num assunto importante aí, Elias. Você não vai saber administrar essa revolta se você não tem o conhecimento, né? Se você não tem a revelação da vontade de Deus. Paulo fala, por exemplo, em Efésios, a nossa luta não é contra pessoas. Não adianta você se levantar para lutar uma luta carnal, né? Você tem que entender que a sua luta é contra os principados e potestades. Em que sentido? Estabelecer o reino aqui, estabelecer princípios. E é muito importante o que você falou, né? Agora veja, o conhecimento ele é necessário para todos, em todas as áreas, né? Não só na parte espiritual, como na parte prática do dia a dia. E uma vez você tendo o conhecimento, ele é muito importante de você ter a ação, e o resultado dessa ação é o fruto daquilo que você Muito quer bom. chegar e realmente... Fruto. Isso, é o fruto. E assim, dentro de uma organização, essa revolta ela tem que estar alinhada em busca de um objetivo, de um propósito da própria visão, né? Ô Elias, você é empreendedor, né? Às vezes no mundo tem aquele assédio para você subornar alguém, né? Para você, enfim, não pagar impostos, para você defraudar um funcionário, também nessas áreas, né? Princípios, como a gente está falando aqui, não é verdade? Às vezes você fraudar um produto que você deveria entregar de uma maneira, entrega de outra para ganhar mais dinheiro do que deveria, não é verdade? Você produz produtos de altíssima qualidade, né? Móveis de altíssima qualidade, você conhece o mercado, sabe como que é isso. Sim. As pessoas adulteram Então, mercadorias, né? é baseado nisso que você está realmente falando, uma vez que isso não está alinhado com aquilo que você realmente pretende oferecer, em algum momento a causa ela vai tipo ser clara, né? Então assim, ninguém consegue mapear ou dar jeito por muito tempo, até porque eu mesmo eu tenho um princípio meu, eu não faço nenhum tipo de negócio onde eu tenho por objetivo ganhar alguma comissão em cima, algum extra. Eu ganho em cima daquilo que eu faço e daquilo que eu ofereço. Uma das coisas que eu acho muito importante é a questão da tipo parceria, né? Então, isso para mim é importante. Eu indico, mas o meu objetivo de indicar é realmente a tipo questão que a outra parte ela ganha, ela cresça e ela possa estar desenvolvendo aquilo que ela foi chamada para realmente fazer. Isso aí, muito bom, Elias. Obrigado pela sua participação, tá? Participação relevante demais aqui. Obrigado por você compartilhar um pouco aí dos seus insights. Importantíssima sua participação, tá bom? Sucesso aí na sua liderança na vida e no ministério. Muito bom mesmo, gente. Tem a participação do Elias aqui também. Nós já estamos terminando a nossa live de hoje. Sucesso na sua liderança na vida e no ministério. Um forte abraço.